nós estamos esquecendo de amar ao próximo, de ajudar ao próximo, nós estamos esquecendo de quem nós somos, da divindade que Deus colocou em nosso coração, da bênção, do milagre que somos, que nós existimos. Nós não estamos agradecendo pela nossa existência, pela nossa vida. Eu estou cansada, eu trabalho muito, eu estou doente. Por que você não agradece? Se você não agradece, você não sintoniza com o Criador que está no seu coração nesse momento. E nem com a sua divindade que Ele criou para colonizar seu próprio corpo cósmico, sua própria consciência cósmica. Nós somos grãos de areia no Criador. Nós dependemos dEle. Ele não depende da gente, porque Ele é tudo. Ele é independente do que a gente faz ou do que a gente fará. Então, é nossa função adorar ao Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. É nossa função agradecer, é nosso dever contribuir para um mundo melhor. É nosso dever unir o povo para exigir um governo digno. Nós estamos brigando por políticos indecentes. Nós estamos separando uma nação por causa de políticos indecentes. A política, ela perpetua o mundo na ilusão, no sofrimento e na dor. As pessoas não estão capazes de entender uma coisa muito elementar. O político é aquele que perpetua o mundo no sofrimento, porque ele é conivente com os banqueiros, com os laboratórios farmacêuticos, ele é conivente com qualquer coisa que sustente ele no poder. Nós estamos sendo muito inocentes, muito ingênuos de não perceber. E assim nós estamos sendo controlados há milênios pelos políticos. E eles estão fazendo o que eles querem. Eles não estão fazendo nada pelo povo, senão separar o povo. E assim eles podem controlar mais fácil. Isso tudo porque a gente está adorando o Deus externo, material, que é ilusório, é efêmero, é temporário e vai acabar um dia. Nós não estamos adorando o Deus verdadeiro, real, que une as pessoas, que habita em todo ser humano. Então, quando um ser humano foge muito dessas regras de boa convivência, existem leis que devem ser cumpridas para que essa pessoa pare e reflita. Nós não estamos fazendo nada pela nação, nós não estamos fazendo nada pelo planeta, nós estamos absolutamente num sonho inconsciente, inconsequente. E o Criador se derramando em nossos corações, nos abençoando na sua infinita beleza, ternura. O prazer de estar em Deus é infinito, não tem palavras para descrever. É um gozo cósmico, é o amor, é o prazer eterno. Quando você sente o prazer que existe no Criador, você não quer nem mais pensar em outra coisa a não ser existir com Ele para sempre. E nós não estamos tendo esses pensamentos porque a gente está somente entregue ao mundo material. Então chegou a hora de que as bênçãos de Deus estão infinitas. Elas são tantas o tempo todo. O mundo precisa acordar para a quinta dimensão, que é uma dimensão fraterna, onde não vai ter mais banco, não vai ter mais religião, não vai ter mais governos. Isso tudo acaba, porque isso tudo é uma criação mental dessa ilusão tridimensional. Então eles não vão ter mais, porque eles não são a causa de uma evolução de uma raça. A causa da evolução de uma raça é a interiorização, o reconhecimento de que Deus está em nós, que nós estamos em Deus e que Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas como é que é Deus? Deus é um velhinho, Deus tem barba. Pense em Deus como você quiser, porque para Ele não faz diferença. A diferença que faz é você pensar nele, e isso faz toda a diferença. Se você quer um velhinho sentado de barba branca num trono dourado, pode imaginar como quiser Deus. Se você quiser imaginar uma consciência imaterial que habita em todas as coisas, pode imaginar. Qualquer forma que você conversar com Deus, Ele vai te ouvir, porque Ele está dentro de você nesse momento.
no êxtase mais profundo que existe nele. E você está sentindo isso? Ou você está entregue a dores, sofrimentos, dilemas, dramas? Minha vida não dá certo, eu nasci para sofrer. Por que você vive assim? Se o êxtase cósmico está no seu coração, agora, nesse instante e eternamente. E ele potencializa esse êxtase dele de tempos em tempos, em datas chaves, em portais, através de humanidades, civilizações. E nós não estamos sentindo Deus. Porque a gente esqueceu dele, a gente abdicou dele, a gente não pensa mais nele, não agradece, não faz práticas para acessá-lo, para se conectar a ele, a gente não conversa com ele. E aí nós vamos sofrendo, um sofrimento que cada vez aumenta mais, porque os governos do mundo querem isso, que a gente se mantenha no sofrimento para servi-los, para trabalhar cada vez mais, para enriquecê-los cada vez mais. Outro dia eu estava pensando, como pode ser 2, 3 farmácias agora em cada rua que eu passo, em cada quarteirão, tem 2, 3 farmácias. Eu pensei, se tem 2 ou 3 farmácias em cada quadra, é porque existe uma indústria de adoecer as pessoas. Porque não pode estar vendendo tanto remédio. Antigamente não tinha quase farmácia. Quando era criança, tinham pouquíssimas pessoas doentes, pouquíssimas pessoas indo à farmácia comprar remédio. Eu raramente lembro de ter tomado um remédio. A maior parte da minha vida. Por que tem tanta farmácia? Porque estão criando uma indústria de adoecer as pessoas e nós estamos aplaudindo. E essa indústria que adoece é a indústria que te vende um monte de programas de TV inadequados, que abaixam sua vibração. Esses jornais cheios de matérias de sombras, pervertidas, danosas, sangrentas. E a gente olha aquilo ali como se fosse nosso alimento. Aquilo alimenta nossas doenças, aquilo alimenta nossas sombras, alimenta nosso afastamento do Criador. A gente tem que dizer um não definitivamente a tudo que o mundo oferece que não é mais saudável. Eles vendem para a gente que a manteiga é saudável, depois vende que adoece, depois vende que a margarina é saudável, depois que a margarina adoece, depois que a manteiga é saudável. Agora já tem gente falando que o colesterol não é mais problema, é solução. Então, eles vendem dilemas, problemas, e assim a gente não vive em paz. Sem a paz, a gente adoece e a gente fica escravo de tudo. Fica escravo dos planos de saúde, trabalha cada vez mais, das farmácias que tem agora 3 em cada esquina. E assim, e os programas de TV estão cada vez mais densos, a gente não consegue selecionar o que a gente tem que ver, porque a gente vê o que oferecem a gente e não o que a gente quer ver. Então, Deus está em êxtase profundo em você nesse momento. Você está sentindo? Se você não sente, é porque você tem que se reaproximar dele, conversar com ele em seu coração, pedir para ele te mostrar qual é o melhor caminho, como faz, como se curar, como conversar com ele, o que você tem que trabalhar. Eu fiz um vídeo que o ego é sagrado. Eu disse assim, o ego é sagrado. O ego não é um monstro, ele é fundamental, porque é o ego que me revela o que eu preciso melhorar. Se eu tenho raiva, eu preciso perdoar, o ego me revela que eu estou com raiva, o ego me revela que eu estou com medo, então eu preciso fazer práticas de me tornar corajoso. O ego me revela que eu estou com depressão, então eu preciso fazer práticas para aumentar a minha felicidade eterna, interna, seja qual for o nome que a gente queira dar. Então, temos a solução. Deus está em nosso coração em êxtase profundo. Quando a gente passar a sentir esse êxtase profundo de Deus em nosso coração, a gente vai estar num caminho maravilhoso. Quando a gente não estiver sentindo nada, só coisas ruins, é porque a gente está no ego. E o ego é a causa de todo sofrimento. Se a gente está sofrendo, a gente está no ego. E o ego está ensinando as partes frágeis que eu tenho que me curar.
Então é simples, a vida é simples, só que esqueceram de ensinar a vocês que Deus está no coração, que é o contato direto, não precisa intermediários, é verdade, não precisa mestres, porque Deus está no coração, Ele é o mestre dos mestres, né? Só que às vezes alguns mestres iluminaram porque eles se dedicaram a encontrar Deus nos seus corações, então eles sabem a verdade. Então, sim, é importante aprender com grandes mestres. Você não precisa ficar o tempo inteiro se ajoelhando perante um grande mestre, porque ele ensinou a beleza infinita para chegar a Deus. E você tem que fazer isso no seu coração, mas você pode usar um mestre, sim, a vida inteira. Eu me dediquei a estudar Jesus, Buda, Krishna, a vida de Ganesha, Ramana, Yogananda, a vida de Ramatiz. Eu me dediquei a estudar todos os mestres que eu pudesse, os vivos, os ascensionados, os iluminados, porque se eles conseguiram, eles sabem. Então tem gente que não acessou ainda a fonte infinita e ensina as pessoas que não existe um guru. Sim, existe guru interno e externo. O guru interno é o Deus que habita em seu coração, mas também quando você é devoto de um grande mestre que se iluminou, ele também habita em seu coração. Então tem que tomar muito cuidado, as pessoas estão realmente desorientadas, sem saber o que falar e querem ensinar. Então a gente tem que ter muito cuidado, é verdade. Isso eu concordo muito, né? Outra coisa, todo ser humano tem o ego. E o ego, ele faz coisas inconvenientes. Então tem pessoas que se decepcionam demais com os outros. Não, não é para se decepcionar, porque ali mora um ego, que uma hora pode aprontar. Ele pode ser um mestre, pode ser um professor espiritual, e uma hora você vai, pô, aquele cara me decepcionou, ele estava lá tomando cerveja num bar sujo, um pé sujo, não sei o quê. Porque ele ainda tem um ego, ele ainda tem uma parte dele que gosta de fazer essas coisas, mas ele não está maltratando ninguém. Então a gente tem um potencial de julgamento imenso em relação às pessoas. Nós julgamos as pessoas inocentes e condenamos elas à forca, à prisão perpétua, à cadeira elétrica. Nós temos esse ímpeto de condenar as pessoas. E nós temos ego. E é o ego que faz isso. A luz não condena. A luz, ela analisa a situação e vê a melhor solução, mas ela não condena. Essa coisa de condenar é muito da natureza humana, do ego humano. Então, a primeira coisa que o ego faz é julgar alguém e condená-lo. A primeira coisa que a luz faz é analisar a situação e ver a melhor forma de resolver o assunto. Então, a gente está realmente esquecendo da parte mais sagrada da vida. É o diálogo interior com Deus que habita em nosso coração. E sim, podemos usar vários mestres para isso. Nós temos tantos mestres já lindos no mundo. Então vamos usar esses mestres, vamos conversar com Deus, com esses mestres, tá? Tem pessoas que têm a dignidade de ver mestres, são abençoados pelos mestres, recebem bênçãos de cura, instruções, orientações, intuições, são carregados ao Criador através dos mestres. Vamos valorizar os mestres, por favor. Não vamos negá-los. Eles vieram ao mundo, se esforçaram para se iluminar, para deixar um legado maravilhoso. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Todo julgamento vem das sombras. Todo julgamento vem das sombras. Tá? Então tem que ter cuidado com as pessoas de luz, que se dizem de luz, que falam mal dos outros. Todo pensamento vem das sombras, todo julgamento vem das sombras. E a mente é pensante. Então ela funciona no pensamento concreto. E esse pensamento concreto é um corpo fundamental para existirmos aqui. Mas ele é temporário, desencarnou, ele acaba. Aí a gente volta para o corpo da mente abstrata, que é um corpo que não julga, ele analisa, ele aprende, ele assimila informações, ele é observador, ele é unificado a todas as coisas. Até que um dia a gente alcança o corpo crístico, que é a totalidade das coisas.
até que depois a gente se ilumina mais ainda e se torna um avatar com potencial de cura, de materialização, até que depois a gente se torna um ser mais elevado ainda, se torna um universo cheio de planetas e estrelas dentro de nosso corpo. E assim a gente vai se expandindo ao infinito e Deus habita em você para que você se torne tão infinito quanto você queira. Então vamos começar a tomar conta de nossas vidas. Vamos começar a fazer práticas espirituais diárias de autoconhecimento. Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus, o que é Deus. Vamos conversar com Deus muito, conversa ao máximo. Um dia você vai saber de alguma resposta do seu diálogo com Ele. Espere, porque para Deus não existe tempo. Se não existe tempo, Ele pode te responder depois de muitos anos. Para Ele não existe tempo. Ele vive na eternidade do agora. Ele vive no êxtase absoluto, onde não tem sofrimento. E nós saímos desse êxtase porque a gente está apegado demais ao mundo. Só que a gente está apegado ao mundo, mas a gente não está fazendo nada por ele. Se a gente tivesse apegado ao mundo e fazendo por ele, parabéns, maravilhoso. Já pensou? Não teria nenhuma criança passando fome, não teria nenhuma pessoa no chão de um hospital esperando atendimento, não teria ninguém sendo condenado injustamente. Nossa, que maravilha, né? Só que a gente não está fazendo nada disso. A gente, além de não estar tomando conta do mundo externo, a gente não está tomando conta do nosso mundo interno. Então a gente está onde? Se a gente não está nem se dedicando ao externo e nem ao interno. A gente está sonhando, a gente está num sonho irreal que quando a gente desencarnar, ele não terá contribuído em nada para a nossa evolução de alma. Para que haja uma contribuição, a gente tem que fazer um mergulho interior, uma busca interior. O trabalho de apometria que eu tenho feito, com mais o outro médico que me ajuda, a gente tem acessado pessoas desencarnadas que estão absolutamente sem nenhum conhecimento do que existe depois da morte. Algumas estão num lugar escuro, chorando, esperando alguém pedir ajuda por elas, porque elas não são capazes de dizer, Deus me ajuda. Elas não sabem nem que Deus existe, desencarna não acreditando em nada. E aí ela fica em sofrimento.